Sejam muito bem-vindos à aula introdutória sobre postura. Aqui nós vamos falar sobre alguns pontos mais relevantes, no geral, sobre a postura na dança. Mas, como tudo que eu sinto, que eu acredito como professora de dança e como pessoa, como a Carol, eu acredito que a postura, ela não é só física. Ela não é só um conjunto de regras de organização do corpo, mas ela é algo que parte aqui de dentro, tá bom? Então, imagine que você está numa postura um pouco mais cotidiana, um pouco mais relaxada, e aí você quer fazer um movimento de braço aqui na lateral. Você percebeu que esse movimento de braço ele não foi muito complexo, ele não foi muito bonito, né? Ele foi só mais um movimento de braço. Agora, eu quero acrescentar uma postura antes de fazer esse movimento. E eu quero que você perceba a diferença. Vamos lá. Vou colocar os meus pés bem paralelos. Vou prestar atenção na rotação que eu faço aqui na minha coxa para que o meu joelho não fique para dentro. Vou ativar o meu abdômen, vou colocar os meus ombros um pouquinho para trás. Vou olhar na linha do horizonte, vou colocar o topo da minha cabeça como se ele estivesse sendo puxado lá em cima por um barbante. Me coloquei, respiro. E vou fazer o mesmo movimento de braço. Bom, eu aposto que você encarou esse movimento de uma maneira completamente diferente. Eu encarei esse movimento de uma maneira diferente. E tudo isso por causa da postura. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a primeira situação ou pessoa que vem na sua cabeça quando eu digo a palavra postura? Bem, eu lembro muito da minha mãe, né, ou alguma autoridade, professora, alguma coisa assim, falando assim, postura menina, olha essa coluna reta, postura menino. Você lembra de algo assim? Talvez você, na sua igreja ou no seu trabalho, já ouviu algo parecido com o que eu vou te falar. Pessoal, nós precisamos ter uma postura mais firme. Ou então, nós precisamos ter uma postura mais profissional. A postura, gente, ela tá ligada à forma como nós nos colocamos no mundo. E assim, com uma postura diante do mundo, é que a gente consegue ter um desempenho maior, um desempenho melhor em qualquer atividade que a gente vai fazer. Porque a postura, ela é abrangente, pelo menos eu penso assim, é assim que eu gosto de ver a dança e ensinar a dança. E é por isso que eu faço questão de colocar esse ponto de reflexão aqui para você na nossa aula introdutória sobre postura. Porque ela não é apenas física, mas sim, a postura física, ela vai dizer sobre algo que você quer manifestar. Então, ela não pode começar de jeito nenhum só quando você está dentro da sua aula de dança, de jazz. Como assim você vai prestar atenção no seu corpo só na hora da aula? Isso não é muito bom. Você deve prestar atenção no seu corpo sempre, em todos os momentos. Quando você de repente estiver lá no ponto de ônibus, tenta prestar atenção em como você se coloca, qual a sua postura, se você já é um pouco mais assim, quadril para frente. Quando você está na porta de um restaurante, se você se inclina um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás. Viva uma vida um pouco mais consciente, que isso vai te ajudar muito na dança. Agora, falando fisicamente, existe uma autora chamada Jacques Greenhalgh, que eu estudei durante o período da faculdade.
e ela ensina a postura do fio de prumo. No livro dela, há uma imagem muito bem retratada desse fio de prumo. Aqui eu tenho o meu improvisado e coloquei uma pedra aqui embaixo, esse fiozinho verde, para mostrar para você que o fio de prumo é basicamente um instrumento que o mestre de obras utiliza, né, quando ele quer ver se alguma parede está bem perpendicular, quer medir, enfim. E aí ele vai ter certeza que ela está bem alinhada. E a gente vai falar aqui sobre o alinhamento da postura do bailarino, que a Jacqueline Haas chama de postura neutra. Essa postura, ela é como se fosse o seu ponto zero. Então, o meu fio de prumo está um pouquinho curto, né, para toda a minha altura, mas tudo bem, aqui você consegue perceber como que a Jacqueline Haas enxerga a questão da postura. E ela tem algumas referências no seu corpo. Para isso, a gente vai precisar falar um pouquinho em termos anatômicos, tá? Então, ela pega uma medida que é a partir daqui da orelha, do ponto mais alto da orelha ou do buraquinho que tem aqui no seu ouvido, tá bom? E aí você vai alinhar ele com a cabeça do seu úmero, aqui no seu ombro. Depois, descendo, você vai sentir o seu trocânter e esse ponto do úmero vai alinhar lá com o seu trocânter. Se você pega aqui, é um ossinho bem duro, tá? Desce no meio do joelho, lateralmente, e depois chegando lá no maléolo, que é essa protuberância aqui na área externa do seu pé, tá bom? Essa imagem, ela aparece, né, ela é estática, lá, lateralmente, mas você também pode se olhar no espelho, né, de frente, certo? Ao final dessa aula, quando você concluir, eu quero te propor um exercício. Que você tire uma foto sua, um pouco mais relaxada, com a postura do seu dia a dia, lateralmente. Então, você vai perceber, né, se você, de repente, olha com o seu pescoço ou com o seu olho, né, olhando com o olho e olhando com o pescoço. Ou, de repente, se o seu ombro está muito para frente ou muito para trás, se o seu quadril está lá ou cá, né? Nenhum desses extremos é bom, porque a dança, ela é muito dinâmica. Então você precisa estar pronto para se mover e transferir o seu peso a qualquer momento. Se você tensiona demais lá atrás, o que vai acontecer? Muita tensão vai te prender. Não é isso que a gente quer liberdade. Liberdade para os movimentos. Se você relaxa demais, aí você perde o tempo, perde agilidade, perde postura, enfim. Então, a primeira lição que eu quero que você tenha em mente é: nenhum dos extremos é bom para a postura neutra. Você não deve tensionar muito os músculos e nem relaxar demais, tá bom? É fundamental isso para sua dança. Outra coisa, essa autora fala que o fio de prumo ele passa claramente aqui no meio do maléolo. Se você vê na foto, é isso que está acontecendo. Porém, eu, Carol, acredito que nem todas as pessoas vão ser assim, devido às nossas diferenças anatômicas, diferença de tamanho. Eu tenho um pé de um tamanho, você tem um pé de outro tamanho. E a nossa ossatura é tudo diferente. Então, eu proponho para você um outro tipo de referência. Você vai pensar em colocar o peso do seu corpo lá para frente, lá nos dedos, depois lá atrás no calcanhar, e você vai encontrar o meio termo, tá? O importante aqui é que você não trave o seu joelho lá atrás, ó. Não trava.
Lembra? Liberdade. Você precisa de liberdade. Estica os joelhos, mas não trave ele. E você vai ficar na postura. Encontrar o meio termo. E aí eu entro com uma segunda lição. Você deve ter em mente que a postura está extremamente ligada à distribuição de peso nos seus pés. Então, quando você estiver realmente percebendo o seu corpo, tendo um pouco mais de consciência, lavando uma louça, caminhando no parque, enfim, perceba se você está pisando de uma forma que distribua o peso em todos os seus dedos do pé, em todas as partes do pé, ou se você está colocando muito peso na borda externa ou na borda interna. Enfim, vou te contar uma história aqui bem rapidinho para exemplificar. Eu estava há algum tempo atrás com dores na planta dos pés. Isso se chama fascite plantar, é uma inflamação que dá na fáscia ali dos pés, uma membrana que cobre os músculos. Então eu estava com essas dores e, meu Deus, aí espalhou para os joelhos. E então eu comecei a ficar toda bichada, como dizem na minha terra. Até que eu fui numa fisioterapeuta e ela analisou e disse assim: Carol, você está pisando muito com a borda externa do seu pé, está faltando pisar o dedão no chão. Você não está pressionando o dedão no chão na língua anatômica, o primeiro metatarso. E aí ela me passou os exercícios e você já sabe o final da história, muitos gastos com sessões de fisioterapia para que eu pudesse me recuperar dessas dores que eram horrorosas. A fascite ela é multifatorial, porém eu trouxe esse exemplo para dizer o seguinte: eu não estava pisando corretamente, distribuindo o peso do meu corpo corretamente nos meus pés. Então aprenda com o meu erro e se cuide, não faça a experiência de ter essa dor aqui. Já comece desde hoje a perceber a sua pisada, a sua postura, que é a forma como você se coloca no mundo. Se você chegou até o final dessa aula, meus parabéns, eu tenho certeza que você está saindo muito melhor do que você entrou e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!